E já que a gente está também no Setembro Roxo, mês de conscientização para a fibrose cística, essa doença genética crônica exige diversos cuidados, né? Tratamentos contínuos, principalmente. A gente vai conhecer um pouquinho a história de um casal de jovens que convive com a doença e ainda assim consegue ter uma vida bastante ativa, com muita união e também amor. Olha só. Uma dispensa um pouco diferente das tradicionais, mas que não impedem o Gustavo e a Marina de realizarem nenhuma atividade. O diagnóstico precoce deu uma maioridade praticamente normal para dois jovens que convivem com a fibrose cística desde o nascimento. Eu descobri com 2 meses de vida, porque quando eu nasci em 93, ela ainda não estava no teste do pezinho, né? Ela entrou no teste do pezinho lá pelos anos 2000. Então, eu já nasci com um sintoma clássico de fibrose cística, mas na época não se sabia. Então, eu fiquei um tempo ainda até receber o diagnóstico, que foi com 2 meses. E até na época, o médico falou para minha mãe que a gente estava 2 meses atrasados no tratamento já. Eu não sei como que é a vida sem a fibrose cística. Então, para mim é comum desde criança fazer uso de medicamento toda vez que eu como. A gente vai ficando mais velho, então vão chegando medicamentos novos por decorrência de outros problemas relacionados ou não à fibrose cística. Mas hoje eu classifico a minha vida como uma vida normal, né? Fibrose cística, também conhecida como doença do beijo salgado, é uma enfermidade genética crônica que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Para entender um pouco mais como ela funciona, vamos pensar em atividades ao ar livre, no sereno, como uma corrida ou caminhada. A fibrose cística atua no gene CFTR, o que causa um desequilíbrio na concentração de sódio e cloro nas células que produzem aí as secreções do nosso corpo, como o muco e o suor. Tudo fica mais espesso, mais grosso. Para quem tem fibrose cística, um simples resfriado pode evoluir rapidamente para uma infecção mais severa. E esse transporte defeituoso determina uma desidratação fora da célula, por isso que eu falo do espessamento das secreções e, consequentemente, a dificuldade de eliminação dessas secreções que ficam espessas e aderidas. E isso determina as manifestações da doença. A fibrose cística atinge cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo e pode ser evitada se os pais souberem que são portadores, algo que nem sempre é evidente, pois apesar de 20% da população ser portadora assintomática do gene da fibrose cística, a patologia só se desenvolve quando a mutação do gene é herdada por parte de pai e de mãe, o que basicamente ocorreria assim. Quando o casal é portador do gene da doença, a possibilidade dos filhos manifestarem a condição é de 25%, enquanto a chance de herdar o gene alterado é de 50%. No caso do Gustavo e da Marina, uma gestação nem é indicada, já que os dois possuem a fibrose cística, uma realidade que eles lidam muito bem, apesar de terem mutações da doença diferentes um do outro. A Marina sofre mais com as questões respiratórias e usa um aparelho que auxilia em algumas atividades. Já o Gustavo consegue lidar melhor com esportes que exigem muito do pulmão. Eu tive uma infecção muito grave em 2019, eu fiquei mais de 2 semanas em UTI e eu perdi bastante capacidade pulmonar. Então, várias atividades físicas eu não consigo fazer. Eu treino hoje, faço musculação, só que com auxílio de oxigênio, senão eu não consigo carregar aquele tipo de carga. Eu não consigo correr muito, preciso correr, eu corro uns 30, 40 segundos com oxigênio, mas muitas atividades me deixam cansada, assim. Então, tem coisas que já estão fora do meu alcance, assim. Mas ainda existem várias outras possibilidades e existe o tratamento que evolui com o tempo também. Os dois usam moduladores da proteína CFTR, um método que é recente, mas vem mostrando resultados benéficos aos pacientes em tratamento. Quando eu menciono os tratamentos sintomáticos, os antibióticos, as substâncias para deixar
um muco mais fino e mais fácil de eliminar. Eu estou tratando sintomas, manifestações da doença. E com os moduladores, a grande revolução é que a gente começa a tratar também o defeito genético básico. Então, nesse ponto, existe um grande avanço também na modificação do quadro da doença e na qualidade de vida desses pacientes portadores e que possam ser elegíveis para o tratamento com moduladores. A doença do beijo salgado é presente na vida do casal, por isso eles unem forças e se apoiam no combate diário. Uma verdadeira prova de amor, ação que já rendeu até livro e sobrevive a qualquer dor.